Boa noite. Boa noite. Ah, boa noite. Nós somos poucos, mas estamos vivos. Tá dormindo, mas está acordado, a Janete é o que importa. É, eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo, sabe? Nós somos poucos e qual que é o sentido da gente estar aqui? Pra que é isso tudo? Sabe, por que quando a gente é pouco, a gente só não canta os dois louvores, faz uma pregação de 5 minutos e vai pra casa e tá todo mundo satisfeito? Qual que é a importância de estar aqui? Por que você veio aqui nessa noite? Se as pessoas que não estivessem aqui pudessem nos ouvir agora, eu queria perguntar para elas: por que vocês não vieram aqui? Quais os motivos? A verdade é que a gente veio aqui porque a gente sabe que tem um que merece o nosso louvor, que merece o nosso tempo. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Eu queria que vocês orassem por mim um pouquinho. Ora por essa palavra, ora pelo seu coração, meu irmão. A Bíblia fala que o lavrador ele lança semente e dependendo da terra, a semente germina ou não. Então peço que o seu coração seja uma terra boa para que a semente germine. Peço que nada te atrapalhe. Ah, Senhor Jesus, eu me coloco nas tuas mãos para que o que quer que o Senhor tenha para essa noite, para que os seus propósitos sejam cumpridos nesse lugar, Senhor. Abençoa-me, Senhor Jesus. Vem com teu poder, vem com tua presença, em nome de Jesus. Amém. O Fábio falou comigo no domingo para eu pregar. E eu comecei a pensar sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou pregar desde lá. E até hoje, às 5:30 da tarde, eu não tinha nada para falar. Para variar ainda, meus pais me ligam e falam assim, e aí, é você hoje? Eu falei, sou eu hoje, mas vocês estão atrapalhando. Não, não falei que vocês estão atrapalhando no momento que eu estou preparando a pregação. Então não estava rolando, gente. Não estava rolando. Mas aí o Senhor me deu uma coisa aqui no segundo tempo, aos 45 minutos, e eu queria compartilhar com vocês. Eu comecei a pensar nos nossos tempos atuais e o momento que a gente tem vivido das nossas vidas. O momento que a gente tem vivido do ano. Porque, saiba você ou não, o ano praticamente já acabou. Já era, né? Mas se o ano já acabou, tem alguma coisa que a gente ainda possa fazer esse ano? Tem alguma coisa que, de repente, Deus pode fazer com a gente para começar esse próximo ano diferente do que a gente começou os outros? É um pouquinho sobre isso que eu quero falar. Esse ano foi um ano muito interessante para gente, assim, como igreja, como ministério, como casado, como eu, sei lá, foi um ano muito diferente. Aconteceram várias coisas, Deus esteve presente muito tempo, e Ele foi muito bom com a gente, e Ele vem falando, e Ele vem confirmando a sua palavra. É engraçado porque, domingo passado, por exemplo, só para contar uma das experiências, tá? Eu senti no coração de fazer um propósito com Deus. E eu falei, Deus, eu vou fazer um propósito com você. E aí não falei nada com ninguém. Chegou no carro, e aí minha esposa amada falou assim, então, tô sentindo de fazer um propósito com Deus. Eu falei, é um propósito? É um propósito. Mas eu não vou te falar. Eu falei, como assim? Você não vai me falar? Você começou e não vai terminar? Não, é porque eu quero começar o propósito essa semana. Se eu não pisar na bola, aí eu conto pra você. Eu falei, beleza. Aí eu contei pra ela que Deus tinha falado comigo também sobre o propósito. E o propósito que Deus tinha falado com ela era exatamente o mesmo propósito que Deus tinha falado comigo. Uma pequena coincidência. Não, né? A gente sabe que não. É Deus falando com a gente. Há umas 2 semanas atrás, uma outra experiência, por exemplo. Eu estava lendo a Bíblia falando assim: Deus, sabe, eu queria fazer mais pelos meus pastores, eu queria fazer mais por aqueles que me treinaram, eu queria fazer mais por aqueles que abençoam a minha vida. E aí eu vou lá e leio Gálatas 6:6. Diz assim: fazer participante todo aquele que te ensina, para que alegre o coração dele.
É Deus falando comigo. Eu comecei a pensar nessas coisas e comecei a pensar como Deus fala com a gente e o que Ele quer da gente. E eu comecei a pensar sobre como nós temos nos apresentado diante do Senhor, para Ele falar com a gente. E é isso essa noite. Essa noite a gente só vai falar sobre isso. Como nós temos nos apresentado para o Senhor. Sabe, em determinado momento da sua vida, você estava em um culto, ou não era um culto, era uma conversa com um amigo seu, ou com um familiar, sei lá, e ele virou para você e falou assim: então, há 2000 anos atrás, um homem veio, ele era Deus, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, você quer aceitar Jesus? Você falou sim. Foi isso que aconteceu. Com todos vocês, eu espero. E desde lá, nós temos vivido uma vida de crente. Só que às vezes a nossa vida de crente, ela tem altos e baixos, às vezes ela é constante, às vezes ela não é nada, às vezes ela não é nem vida de crente. E Deus começou a me mostrar na Bíblia o jeito que as pessoas têm se apresentado para Ele e o que Ele tem feito com o jeito que a gente se apresenta para Ele. Então vamos lá, eu vou falar de 3 jeitos, tá? Sobre como a gente se apresenta para Jesus. O primeiro jeito está lá em Mateus 15, 9 a 10. Vamos começar do 1 e do 2, que aí vai dar um pequeno contexto. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. E aí Jesus dá-lhes uma bofetada. E no 9 e 10, ele fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não tem muito para falar dos fariseus. Sabe, as pessoas que se apresentam já achando que sabem alguma coisa ou que são alguma coisa diante de Jesus, a primeira coisa que acontece com elas é que elas levam um tapa na cara, falando mais ou menos assim: você não é nada. Fica aí na sua, fica quietinho, volta pro seu lugar. E é isso. O primeiro passo é esse. Se você se apresentar para Jesus falando assim: sabe, Jesus, você é muito bonzinho, mas eu, ou porque, ou sei lá o que, o jeito que eu tenho feito é bom e do jeito que você fala não é tão bom, cara, volta pro seu lugarzinho. É só isso que Jesus vai te falar. Em outros lugares da Bíblia, quando o pessoal se dirige a fariseus, o João Batista fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É um jeito muito dócil de falar com os fariseus, aqueles que sabem tudo, né? Jesus não quer que quando a gente chegue para Ele a gente saiba tudo, meu irmão. A gente quer que você, Ele quer que você chegue nele e fale assim: Jesus, eu tô aqui e eu não tenho nada para te oferecer. Tem uma música que eu tenho ouvido muito e a música diz assim: sabe, eu não posso te acrescentar nada nessa sua ceia, Jesus. A única coisa que eu trouxe para esse maravilhoso jantar é uma fome e uma sede. Que mais, né? Você chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede. Ele vai te ouvir, ele vai te amar e ele vai começar a derramar em você. Agora, se você chega para Jesus falando assim: Jesus, ó, eu já sei como é que funciona o ministério, eu tô aqui há 25 anos, tal, não sei o que, não sei o que lá, esse é meu currículo, tal, pá. Você fala assim: senta lá na cadeirinha, vai. Prende um pouco mais, ouve um pouco mais, e depois você vem aí para mim. O segundo tipo está lá em Mateus 10. Versículo 37 a 39. Versículo duro. Diz assim, hein? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a tua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. O segundo tipo de pessoas que se apresentam a Jesus, na verdade, são as pessoas que não se apresentam. Fui ler a Bíblia para procurar alguém que não se apresentou, e alguém que não se apresentou foi Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima da árvore e Jesus estava passando. Se Jesus não falasse nada, provavelmente Zaqueu não ia falar nada também não. Então, o segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que Jesus precisa ir atrás. Porque é um tempo quieto. Porque faz um tempo eles não vão até Jesus. Isso mata a fome e sede que a gente estava falando agora há pouco. Sabe o que é uma droga desse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa pode passar anos indo toda quinta, todo sábado e todo domingo na igreja. E mesmo assim tá longe pra caramba de Jesus. A sua vida não é mudada em, sei lá, em 10 anos. Porque tá longe de Jesus. Aí eu comecei a pensar, sabe, Zaqueu, cara, pode ser que ele não amava Jesus mais que tudo. Ele com certeza não amava Jesus mais que tudo naquela hora. Para você ter noção, ele achava que ele não era digno, ele achava que Jesus ia dar uma bofetada nele, então por isso ele subiu na árvore. Ele queria ver Jesus passando, mas não queria colocar a dignidade dele a custo de tomar uma bofetada. Então esses tipos de pessoas que elas se escondem ou elas não vão até Jesus, geralmente elas têm alguma coisa que é mais importante do que Jesus. Pedrão, coloca para mim 2 cadeiras aqui para mim, por favor. Ok? Então tá. Tem um pastor que eu gosto muito e ele fala assim: sabe, todo dia na sua vida você tem que sentar numa cadeira, colocar 2 cadeiras na sua frente e ter uma conversa. A conversa é mais ou menos assim, tá? Ah, gente, tá todo mundo entendendo que tem 2 cadeiras ali, né? Não vou me mover muito não, tá? Nessa daqui, ó, você senta Jesus. E nessa daqui você senta outra coisa. Sei lá, senta o Netflix ali. Aí você senta ali na frente de Jesus e do Netflix e você fala assim: quem eu gosto mais? Jesus ou Netflix? Netflix. Eu gosto mais de Jesus. Então, dá licença, que agora eu quero ficar só com ele. Aí o Netflix levantou, foi para outro lugar. Senta outra coisa lá. Senta, sei lá, seu trabalho. Trabalho? Eu gosto de você. Você tem me sustentado. Mas eu gosto mais de Jesus. Quase. Meus pais estão ali. Eu sento meus pais ali e falo assim: pai, vocês são lindos. Vocês me deram a vida. Vocês me deram sustento. Não vou ganhar sobremesa por um mês depois disso que eu tô falando. Mas vocês perderam. Jesus é mais importante. Sabe, senta Jesus e senta uma festa de família ali. Não tem como conciliar entre a festa de família e um culto de igreja. Cara, desculpa a festa de família, mas você perdeu. Jesus é mais importante. Comece a pensar na sua vida as coisas que. Para de me atrapalhar. As coisas que você tem sentado nas cadeiras e o quanto Jesus tem perdido. Quais as coisas que têm sido mais importantes do que ele? Sabe, se não tem um momento do seu dia, se não tem 5 minutos, se não tem 10 minutos do seu dia, que Jesus ganha, cara, em nada. Então tudo no seu dia é mais importante que tudo. E deixa eu te falar uma coisa, você está no segundo grupo. Porque você não tem se apresentado ao Senhor todo dia. Deixa eu contar uma coisa sobre esse culto. A gente começou perguntando o porquê do culto e tal. Gente, a gente está fazendo o culto errado. E eu vou falar o porquê. É porque esse culto aqui devia ser uma reunião de gente que está tão, sabe, na presença de Deus, tão amando a Deus, tão afim de Deus. Que aí acontece o que está descrito lá em Coríntios. Um vem, traz salmos, outro traz louvores, outro... Não era para um cara estar aqui na frente falando e vocês aí sentados ouvindo. Agora, se o negócio está queimando, se você tem algo para falar,
Então tá na hora de você estar aqui em cima também. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? O segundo grupo é o que deixa Jesus esperando. É o que deixa Jesus até ele ter que vir até você. E deixa eu te contar uma coisa. Você está perdendo um tempo demais. É um tempo que você devia estar com Deus e que devia ser muito gostoso. E que devia, como eu falei no começo da pregação aqui, que meu ano está sendo bom, seu ano devia estar sendo melhor que o meu. E não está sendo. Porque Jesus está sendo seguro. Coloca todas as áreas da sua vida, coloca a financeira, coloca a de saúde, coloca o seu tempo, coloca tudo. E se Jesus está perdendo, irmão, você está se apresentando para ele da maneira errada. Se Jesus está perdendo, deixa eu te falar uma coisa. Não precisa vir na igreja, tá? Não precisa. Não é para isso que você vem na igreja, cara. Você vem na igreja porque Jesus é a primeira cadeira. A gente vai ter um momento aqui em que eu vou pedir para você, se você quiser. Não vai vir ninguém aqui na frente, não vai ter nada disso por enquanto. Mas você vai orar para Deus e vai falar assim: Deus, se o meu jeito é o primeiro, eu tô cheio demais. Se o meu jeito é o segundo, eu tô longe, você não é minha prioridade. Então agora eu me apresento da maneira certa. Vai ser você e Deus. E ele vai começar a mudar a sua vida. Sabe, eu tenho um apelo para você nessa noite. Se você está nesse segundo grupo de pessoas, meu apelo para você é desce dessa árvore cáspita. Para de perder tempo. Vai falar com Jesus. Eu estava lendo um artigo de um cara que chama J.C. Riley. E ele é um cara que ele pregou por diversos anos, uns 80 anos. E o artigo se chamava Pensamentos para os Jovens. E nesse artigo ele falava assim: jovem, você tem perdido tanto tempo na melhor fase da sua vida. A fase que você tem mais força, a fase que você consegue ficar acordado 3 dias seguidos assim, ó, dando looping, pulando igual um tonto. E você não tem feito essas coisas. Aí daqui a uns 10 anos, 15 anos, quando você vai querer fazer essas coisas, seu corpo vai cobrar. Porque você já não tem essa vontade toda. Sabe, essa montanha russa, ela tem que parar, cara. Ela tem que parar. Não dá para mais continuar assim, irmãos. As coisas que a gente tem ouvido aí fora dos caras que estão fervendo na presença de Deus são maravilhosas. E se a gente não se mover, a gente vai ficar muito para trás. Porque Deus tem chamado pessoas para perto. Hoje a gente estava lá indo almoçar em Amar, a gente passou numa praça, eu vejo um cara que eu sigo no Instagram pregando lá na praça. Eu falei, ah, demorou. Eu vou comer, volto rapidinho e vou ouvir ele. Eu vi uma pregação simples, cara. Sabe, eu comecei a lembrar de Mateus lá do Sermão do Monte. O cara tava lá na frente falando, e aí alguma pessoa perguntava alguma coisa para ele, ele respondia de uma maneira simples. E sabe o que era interessante? Era só gente que estava afim de ouvir sobre o Evangelho. Vocês estão me entendendo? O problema não está na mensagem, gente. O problema está em mim e em você. A forma como nós temos nos apresentados para Deus é o que tem determinado como a gente vive o nosso dia a dia. E se o nosso dia a dia tem mudança ou não. E se a gente passa as mesmas dificuldades ou não. E se a gente ainda está preso nos mesmos problemas de um ano atrás ou não. É tudo pela forma como nós temos nos apresentado a Ele. Nós falamos daqueles que são muito cheios, como os fariseus eram. Já chegavam para Jesus falando assim: ah, tem coisa dentro de mim. E agora nós estamos falando daqueles que não se apresentam. Daqueles que esperam Jesus chegar neles. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus quer que você se apresente hoje. Então, se você está como o Zaqueu lá em cima daquela árvore, meu irmão, não espera mais Jesus chegar em você, desce da árvore hoje. Joga tudo que está na cadeira 1 para fora e fala assim: ó, Jesus, senta aí. Quero nem conversa com você. Lá todo dia a gente vai conversar e acabou. Tava conversando com a minha irmã esses dias. Para quem vocês não sabem, a minha irmã, ela nasceu na igreja, como eu, e até uns 16 por aí, ela foi da igreja. E eu estava perguntando: o que aconteceu? Qual foi o problema?
A resposta que ela me deu foi mais ou menos assim. Sabe, eu via você, o pai, a mãe, entendendo das coisas de Deus e indo para cima. E porque eu não entendia, eu comecei a ficar para trás. E eu comecei a desanimar e não quis ir mais. Há sintomas nas pessoas que estão para apagar. E essas são as pessoas que não estão indo até Jesus. Se você lembrar de alguém no seu dia que está nesse aspecto, que está desse jeito, não é tarde demais para você chegar na pessoa e falar assim: oh, eu sei que você está desanimando, mas vamos lá, desce da árvore. Não é tarde demais para mim, irmã também. Não é tarde demais para a pessoa que você perdeu ou que não quer saber mais de igreja. Não é tarde demais, cara. Porque se você tiver fim de Jesus, se Jesus for o principal, aí não, aí é fácil. É só olhar para aquele que está parecendo com Jesus que eu vou querer chegar até ele. Era o cara na praça para mim hoje. E é o que eu quero ser para outras pessoas. Mas para isso, se eu não estiver disponível para Deus, se eu não estiver me apresentando para Ele da maneira que Ele quer, a nossa vida continua igual. Há um mais profundo, há um custo maior para você e para mim. Não dá para ser meia boca. Jesus fala lá nas igrejas de Apocalipse para uma igreja: quem dera você fosse quente ou frio, antes você é morno e agora tem vontade de vomitar. E é isso que acontece, esse chove ou não molha, e uma hora acaba mal. Acontece da árvore. Vamos para o terceiro tipo. Vamos lá. Mateus 11. 28 a 30 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perguntar uma coisa para vocês: quantos aqui sabem o que é jugo? Ninguém? Tá, legal. Jugo, tá bom. Vocês sabem por que eu vou explicar mesmo assim, porque eu já sabia que ia ter que explicar. Vamos lá. Jugo era um negócio que era usado para boi, tá? Então, assim, tinha um boi velho e os bois, de tempos em tempos, eles morrem. Não, tá? Então você precisa treinar um boi novo junto com um boi velho de vez em quando. Então o que você fazia? Você pegava o jugo e colocava sobre o boi velho. E ficava atrás do pescoço e vinha dos dois lados aqui dos ombros, certo? E aí o boi novo, que era menor e mais fraquinho que ele, exato, ficava no jugo do lado. Inexperiente. Isso aí, Janete. Fica aqui, Juju. Me dá um help aqui. Eu sou o boi velho, a Juju é o boi novo. Então tá, ó. A Juju é o boi novo. Vamos dar um tempo pra eles. Pronto? Bom, eu sou o boi velho, a Juju é o boi novo. O boi novo, ele não sabe o que ele precisa fazer. O boi velho, ele faz isso todo dia. O que ele faz todo dia. Então ele sabe exatamente qual que é o caminho que ele vai fazer. É já algo de repetição. Então vamos supor que a gente está andando numa horta e eu sei que o meu caminho é fazer esse. Eu sei que a Juju não vai saber fazer isso de primeira, mas como eu sou mais velho que ela está querendo ir para lá e eu vou simplesmente conduzindo ela comigo. E ela está querendo ir para lá e eu vou conduzindo ela. É isso que Jesus está falando. Valeu, Juju, pode sentar lá. Você foi um bom boi. Tá entendendo? Jesus nunca está falando para gente que
O que a gente tem que fazer, na verdade, é trocar com ele algo. O que ele está falando para a gente é que a gente tem que abandonar os caminhos sozinhos que a gente está pegando, as coisas sozinhos que a gente tem feito dia a dia, repetidamente, e a gente tem que pegar o mesmo jugo que ele. E ele vai levar a gente no caminho que a gente tem que aprender. Você está entendendo que não tem peso nenhum o jugo para a gente? Porque o boi velho ele é mais alto. Então, se ele é mais alto, ele está levando todo o peso. Não está chegando nem a madeira direita, só não consigo ir para os lados. E essa é a maneira que a gente tem que chegar para Jesus. Falar assim, Jesus, eu não sei o caminho. Eu não sei para onde é para eu ir hoje. Eu não sei se eu tenho que comer feijão ou ervilha. Mas vem cá, anda comigo no meu caminho. Vai uns 2 passos na frente para eu não te perder de vista e ao mesmo tempo para eu não ficar muito para trás. E me ensina o caminho que eu tenho que andar. Anda comigo. O que ele fala que é engraçado nesse versículo é porque ele fala que são para as pessoas cansadas e sobrecarregadas. E, gente, Jesus não colocaria algo para as pessoas cansadas, sobrecarregadas, que fosse cansativo ou que fosse dar uma sobrecarga nelas. Então não é um caminho pesado. Vira a página aí, abre em Mateus 12, 20. Mateus 12, 20 diz assim: Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Tá, presta atenção em mim. Então Jesus, ele está falando que todo aquele que chega cansado e sobrecarregado para ele, ele vai aliviar e vai colocar o fardo dele que é leve. E aí em seguida, ele fala que ele não vai apagar a torcida que fumega e nem vai esmagar a cana quebrada. O que é isso? Se você está andando no meio de um, uma plantação de cana, aí tem um monte de cana lá, certinha, e de repente tem uma que está meio pro lado assim, os agricultores da cana, eles acham que aquela cana não tem mais jeito. O que eles fazem? Eles quebram a cana, acabam com o resto de vida que ela tem, tiram aquele pedaço de lá para crescer num lugar saudável. Jesus está falando que ele não quer fazer isso. Jesus está falando que todo aquele que chegar para ele quebrado, sem nada, destruído, ele simplesmente vai levantar a cana de novo. Essa é a maneira certa de chegar até Jesus. Essa é a maneira certa de você falar assim, Jesus, ó, eu não tenho nada para acrescentar na mesa, eu tô com fome, tô com sede, e Jesus, eu tô detonado. Mas será que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? E aí ele começa a fazer. Sabe, é tão louco esse amor de Deus, porque sempre que você chega para Deus falando assim, eu sou alguma coisa, ele te joga para baixo e mostra que você não é. E sempre que você chega falando assim, Deus, eu não sou nada, ele fala assim, tá bom, agora dá pra gente começar a trabalhar. Agora que você tá entendendo, vamos caminhar. E meu chamado para vocês hoje nessa noite é isso. Voltar à posição de falar assim, Jesus, sabe, faz tempo que eu estou em cima daquela árvore, esperando o Senhor passar, que eu não venho até você. Ou faz tempo que eu estou na minha posição e falo assim, ah, eu já sei algo de Deus, eu já sei algo de igreja e não tem nada que Jesus possa me surpreender. Então, Jesus, nessa noite, pega o nada que eu sou. Meus irmãos, o amor de Deus, sabe, ele é como um mar assim. Você já tentou conter uma onda do mar? Não dá, cara. Ela vai passar pra você, tipo, ou 100 metros pra lá, ou 100 metros. Você não vai fazer nada com uma onda do mar. Esse é o amor de Deus. E é contra isso que a gente está tentando lutar. É contra isso que a gente tem esquecido. Todas as vezes que a gente senta a cadeira errada, na posição errada, ou a gente inverte as coisas. Há um amor real que está te chamando para algo mais profundo, para uma mudança. Há uma vida, meus irmãos, que a gente já viveu.
E a gente esqueceu como era naquele lugar. Sabe, presta atenção. Todos vocês, em algum momento da vida, já tiveram a impressão que estavam conhecendo Deus, que achavam que era demais o que você estava vivendo. E de repente você começou a perder isso, ou pelas coisas que aconteceram com você, ou por pecados seus, ou porque o negócio simplesmente esfriou. E essa não é a vontade de Deus. A vontade é que a gente chegue mais perto. Você está me entendendo? Está me entendendo? Está conseguindo me entender mesmo? Tem um versículo bônus eu coloquei aqui. Não precisa abrir, tá? Em 2 Timóteo fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Esse daqui é o versículo bônus porque seria o quarto estágio. É o estágio em que tá tudo bem entre você e Deus. Você sabe que você não é nada e você está continuando nessa, mas agora você está se apresentando a Deus como alguém para trabalhar para Ele. E se nada do que eu falei até agora te serviu, eu sei que isso vai te servir. Porque se você não tem se apresentado a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, então você precisa mudar sua atitude para poder trabalhar para Ele um pouquinho mais. Queria orar com vocês, eu queria que vocês orassem com vocês mesmos, sei lá, queria fazer alguma coisa aí. Vamos ficar de pé? Há um lugar que o Senhor Jesus tem te chamado para estar, há uma disponibilidade para Ele que você vai precisar apresentar nessa noite. E o tamanho dessa disponibilidade só vai depender de você. O quanto Ele pode te usar, o quanto você está disponível a mudar. O você se enxergar qual estágio da sua vida hoje é o que pode fazer toda a diferença entre Deus trabalhar com você ou não trabalhar. Porque deixa eu te falar uma coisa, esse Deus com amor tão grande que você não pode conter assim como uma onda, esse Deus tão maravilhoso que pode todas as coisas, esse Deus tão maravilhoso que nada resiste à vontade dele, tem uma coisa que ele não pode fazer. A Bíblia fala que ele não pode resistir ao coração contrito e quebrantado. E se seu coração tiver contrito, se seu coração tiver quebrado, agora pode orar para ele e ele te coloca de novo no lugar certo, o posicionamento certo com ele. Agora, se o seu coração não estiver quebrado, se o seu coração não estiver contrito, e você quiser voltar a esse lugar mesmo assim, ele fala que ele nunca despreza. Então você pode orar para ele e pedir: Deus, eu quero estar naquele lugar de novo. Eu quero servir a você de novo. Eu quero te amar mais. Sabe, eu não quero olhar para os lados. Eu não quero começar a brigar como um boi birrento, burro. Eu quero seguir você. Eu não sei mais quanto tempo você vai perder, meu irmão. Mas é uma droga. É uma droga que você tem que perder esses tempos que seriam o que Deus mais falaria com você, os mais preciosos que Ele tem para sua vida. Se você não entender que esse tempo é para hoje, semana que vem você está aqui de novo, não tem problema. Mas há uma mudança para hoje.
Então eu gostaria que você orasse. Eu gostaria que você falasse com Deus as suas palavras. Se você se identificou em qual desses 3 estágios você está, chega para ele e fala assim: Deus, eu estou muito orgulhoso e estou cheio de mim, por isso você não está falando comigo. Ô Deus, eu tenho me escondido de você e eu estou esperando você vir atrás de mim e eu não quero mais isso, eu não quero mais perder tempo. Então, Deus, eu estou quebrado, eu não tenho nada, Jesus, mas se o Senhor chegar até mim, eu sei que o Senhor pode fazer tudo na minha vida. Ora aí. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque em algum momento da nossa caminhada nós saímos do lugar que era para nós estarmos, Senhor. E nós começamos a andar pelas nossas próprias pernas, Senhor. E nós nos afastamos de Ti, Jesus. Mas, Jesus, nós queremos nos posicionar corretamente, Jesus. E aos Seus pés, e sendo nada, Jesus. E sabendo que só o Senhor é tudo, que só o Senhor pode fazer tudo, Senhor Jesus. Então, Jesus, eu te peço agora, Senhor, por aqueles que estão aqui e estão sem vontade. Ah, Senhor, o Senhor dá tanto querer quanto realizar, então dá vontade também, Senhor, para esses daí. Senhor, eu te peço agora pelos que acham que já são muitos, Senhor, que estão há muito tempo vendo o seu mover e que por isso te entendem. Ah, Senhor, coloca-os no devido lugar, Senhor, para que eles voltem a ser produtivos para Ti. Senhor, esses daí que têm se apresentado como se não tivessem nada. Ah, Senhor, pega eles e leva para um lugar mais profundo. Leva eles para um lugar mais fechado, para um lugar de intensidade maior, onde o Senhor fala, Senhor, com eles. Sabe, Senhor, nós não queremos esquecer aquilo que o Senhor fez há um mês atrás. Nós não queremos viver das emoções ou viver do que o Senhor tem feito semana após semana. Nós queremos viver sabendo de quem o Senhor é, do que o Senhor fez pela gente lá na cruz. E sendo isso o mais importante, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não nos esquecermos de quem nós somos, Senhor. A Bíblia fala que, da mesma forma como nós aceitamos a Jesus, assim nós devemos andar nele. E meu irmão, no momento que você aceitou Jesus, você creu apenas no fato que ele morreu e que ele está vivo hoje. E é dessa maneira que você deve andar, crendo no fato que ele morreu e que ele está vivo hoje. Se você não vive dessa maneira, desce da árvore, para de saber tudo. Realmente você é um nada mesmo. Mas Deus quer te usar como um nada que você é. Nem Deixa eu falar alguma coisa para vocês. Enquanto eu orava, aquele negócio da montanha-russa, ele é real, tá? E o Senhor estava falando para mim que tem pessoas aqui nessa noite que elas vivem uma montanha-russa emocional. E que isso define o quão bem elas estão com Deus ou não. Você que é assim, eu queria que você se lembrasse do que Deus já fez por você. Porque nós somos muito rápidos em esquecer. E a partir do momento que você lembrar que Deus já te usou, que Deus já falou com você, essa montanha-russa ela acaba. Porque é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Para de viver dessa maneira desordenada e viva sabendo que Jesus é o mesmo e que Ele não mudou. E que o amor que Ele está colocando dentro de você é o mesmo também. E esse negócio que o seu amor de hoje é menor do que o de ontem é mentira.
Essas coisas são os lixos que você tem assistido ou ouvido e que tem te levado para longe dele. Para de ouvir esses lixos, para de assistir essas coisas e você não vai mais para longe dele. Para de estragar sua fome e sua sede por Jesus com porcaria. Amém? Vocês estão muito tristes. Jesus está vivo, gente. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém me salva, por favor? O amor, ele é capaz de transformar qualquer situação. Jesus tem colocado isso nos nossos corações. E muitas vezes nós não usamos isso da forma como deveríamos usar, abrir mão disso em alguma situação. Ame. Eu tenho vivido essa semana experiências com Jesus em relação a esse assunto, a amar. Eu não vou aqui abrir, mas as situações eram situações difíceis em que não existe tolerância, não existe compreensão. As pessoas não conseguiam conversar uma com as outras. As pessoas, quando se encostavam, parecia que elas tinham alguma coisa que a repelia uma das outras. Só Jesus pode mudar essa história através do amor, e Ele quer usar você, Ele quer usar mim para amar. O diabo entende a violência, o diabo entende insulto, o diabo entende xingamento, isso ele entende. Mas você quer confundir as trevas dentro da sua casa ou na casa de um parente seu. Ame incondicionalmente. Doe-se em amor. Confunda as trevas, amando. E é isso que Jesus tem colocado dentro de nós. Abra a mão e distribua aquilo que Jesus tem colocado no seu coração. E você vai ver, os resultados, eles vêm mais rápido do que você imagina. Aleluia. Deu um texto na terça ou na quarta-feira. Falei, você viajou. E ela tem uma maneira muito carinhosa de nos tratar. Eu queria só ler para testificar. O texto está em Isaías 57:15. Não precisa abrir, não, é rapidinho. A fé vem pelo ouvir, viu, Zé? Brincadeirinha. A fé vem pelo ouvir, então não precisa abrir. É rápido. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Vitor colocou de um jeito que parece que é uma opção. Jesus está falando que não é uma opção. Jesus está falando que é uma condição. Que a gente tem que viver nessa condição. Como ele falou, reconhecendo que a gente não é nada, que a gente precisa se esvaziar, porque quando a gente se esvazia, a gente deixa Jesus fazer aquilo que a gente pensa que pode fazer. É por isso que ele fala que quando contrito, quando a pessoa está contristada, gostou, né? Está contristada, ele vai habita e ele vivifica o espírito dessa pessoa conquistada. Falar uma última coisa e a gente vai cantar para encerrar, tá bom? O que eu queria falar para você, meu irmão, nessa noite, é que você não foi chamado para assistir simplesmente um culto. E é por isso que eu comecei
falando do porquê que você veio nesse culto. É por isso que eu falei que se você estivesse ardendo, o seu lugar era para estar aqui em cima também, falando um salmo que o Senhor estava colocando no seu coração, por exemplo. Pode. Esse texto que o Paulinho leu aí confirma 2 vezes a palavra que você disse. Porque ele fala aqui, ó, dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E você falou de altos e baixos.